Se a sua saúde não anda lá essas coisas, você precisa conhecer o nosso programa de 28 dias, o Renova 28, onde a gente vai fazer uma restauração do seu corpo em 28 dias. Na primeira semana, vamos cuidar do seu intestino, melhorar a digestão, a absorção, nutrientes. Segunda semana, nós vamos fazer um detox hepático, ajustar todo o funcionamento do seu fígado, limpar a toxina, ajudar a ele, fazer com que ele trabalhe de uma forma que ele deveria funcionar. Na terceira semana, a gente vai cuidar do seu mental, das suas emoções, da sua ansiedade, do estresse, da forma que você lida com o estresse, melhorar o seu sono e ajustar tudo o que precisa aqui em cima. E por último, no finalzinho, a gente vai ajustar o funcionamento hormonal do seu corpo, melhora da função da tireoide, do pâncreas, ajuste da insulina, melhorar a libido e todos os seus hormônios sexuais. Você precisa conhecer o Renova 28. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Montese. Hoje um episódio muito especial que a gente vai falar mal do trigo. Que coisa boa, tô tão ansioso para falar mal do glúten, gente. E a gente sabe que tem um eterno dilema aí entre o glúten e as pessoas gostam demais desse tal do trigo. Só que ele tem alguns malefícios na nossa vida. E eu vou colocar aí para vocês alguns pontos em relação. A gente vai falar um pouquinho do livro hoje. Barriga de Trigo é um livro bem conhecido do William Davis. Vou deixar aqui para quem quiser ver. É um livro que eu li há muito tempo, tá? Tá até bem acabadinha aqui essa edição minha. Mas eu resolvi dar uma relembrada. E deixa eu só contextualizar vocês. O glúten foi uma das coisas quando eu resolvi tirar da minha vida o glúten, eu tive muita facilidade, confesso que não foi muito difícil. E às vezes você fala com as pessoas sobre o glúten e elas quase morrem, né? Mas eu vou viver sem glúten. Gente, não é difícil, tá? Eu vou trazer para vocês aí que não é difícil, porque quando você tem uma relação boa com a comida, você vê que a comida de verdade basicamente não tem trigo, né? Não tem glúten. O trigo, quando você começa a entender aonde o glúten está presente, você vai ver que é basicamente refinado e os industrializados, né? Os ultraprocessados da vida e acabam tendo muito glúten. E aí a gente vai falar isso aí, ó, refluxo, a gente vai falar, né, sofro muito de refluxo, tem muita relação com o trato gastrointestinal. Então, só para contextualizar vocês, o Bruno, que vos fala, né, o Bruno, antes de ser o Dr. Montese, era uma pessoa que nunca se importou com o glúten, até porque eu não tinha conhecimento disso. Para mim, trigo era trigo, e talvez para a maioria de vocês também, trigo seja apenas trigo, uma coisa que é impossível fazer mal para a gente, né? Afinal, tem várias relações com o pão, né? Desde a Bíblia até várias outras passagens onde a gente traz o pão como um alimento sagrado, um alimento nutritivo e que realmente faz parte da nossa rotina aqui no Brasil e no mundo. O problema do trigo que esse livro traz, que é muito legal, é sobre as modificações que o trigo sofreu. Então, quando você lê a Bíblia e vê o trigo lá e acha que o trigo está do bem, é um trigo antigo, tá? Hoje a gente tem muita diversidade do trigo, até porque a gente vai falar muito disso, mas é óbvio, né, gente? É óbvio que o ser humano, visto a facilidade do trigo, né, tanto de crescimento quanto de diversidade na produção dos alimentos, é uma coisa que dura bastante, é fácil, é versátil, é prático. É claro que houve muito investimento na parte genética desse trigo. E claro que o trigo hoje ele precisa render mais, ele precisa lucrar mais, ele precisa ser um trigo de mais render mais aí para o homem. O livro começa trazendo uma parte muito interessante sobre o passado e o futuro. Gente, isso eu quero trazer uma reflexão para vocês, porque isso é indiscutível. Quando a gente fala de trigo, não só em relação às doenças inflamatórias, doenças autoimunes, a gente vai falar e tem que falar de obesidade. E aí, quando você volta, né, você olha no passado, sempre tem aquelas fotos antigas do pessoal na praia, né, e você não tinha obesidade, gente, não tinha ninguém acima do peso, era todo mundo magro. Seja pela falta, né, de diversidade alimentar, seja pelo estilo de vida que antigamente, né, não tínhamos os deliveries, não tinha os Uber, né, a gente não tinha moto, carro, tudo era bicicleta, tudo era andando. Então, realmente, a gente tinha uma demanda maior, né, um gasto maior de energia,
Só que quando a gente ia se alimentar, nosso alimento era comida de verdade, não tinha muita opção. Essa semana mesmo eu atendi um paciente de 78 anos, ótimo, né? Eu até comentei lá no Instagram, ótimo, uma saúde assim invejável, impressionante, mas que muito ativo, só que agora também, né, cheio aí de pãozinho, pãozinho. Hoje é muito difícil uma pessoa que não vive disso, né, de um pãozinho, do macarrão, de umas coisinhas assim. Mas quando você volta no passado e você vê. E tem uma passagem do livro que eu coloquei, fiz questão de escrever como um todo aí para vocês entenderem. Aposentados têm sobrepeso ou estão obesos, assim como adultos de meia idade, adultos jovens, adolescentes e até mesmo crianças. Funcionários de escritórios são gordos, trabalhadores braçais são gordos, sedentários são gordos e os atletas também. Brancos são gordos, assim como negros, os hispânicos, os asiáticos. Quem come carne é gordo e quem é vegetariano também. Então, hoje, essa é a grande realidade. Está todo mundo acima do peso. A grande maioria das pessoas hoje vem lutando contra o sobrepeso, vem lutando para conseguir emagrecer. Então, mesmo aquela pessoa, né, eu gosto muito de falar isso, você vai na academia, você vê uma pessoa lá pegando muito peso, muito forte, mas a barriguinha de trigo não sai. Então, você vê que a maior parte das pessoas hoje, para ter um corpo muito definido, ou elas vão ter uma ótima relação com a alimentação, geralmente comendo comida de verdade, né? Ou vai ser uma pessoa que demanda muita energia no seu dia a dia, né? Ou vive para treinar, ou tem um trabalho braçal extenuante e acaba gastando muita energia. Mas vamos lá. O trigo de hoje, ele não é o mesmo. Isso aí que é importante você compreender, tá? Por mais gostoso, palatável e prazeroso que seja, não é o mesmo trigo do passado. Ele sofreu muitas mudanças sobre a influência dos cientistas agrícolas, né? Assim que ele define. Por quê? Porque foi necessário tornar uma planta mais resistente às condições ambientais, né? Mais resistente às condições, aos fungos, aos patogênicos, né? Aos patógenos. Teve, então, cruzamento de espécie, teve hibridização, teve muita mudança genética nessa planta. Para quê? Para que se tornasse uma planta mais resistente e que ela produzisse mais. Então, hoje, por exemplo, o trigo ele tem muita diferença no tamanho. A gente chama que o trigo hoje é um trigo anão, né? É um trigo que cresce em torno de 40, 50 centímetros, enquanto os trigos antigos cresciam 1 metro, 1,20 m. Por quê? Porque eles atingem uma maturidade mais cedo, ele tem uma produtividade mais acelerada, mais aumentada e exige menos fertilizante, menos tempo. Isso é muito importante, é isso que a gente precisa entender que na questão de produção, gente, quando a gente fala em alimentação, ninguém está pensando em doença, né? A gente está pensando em lucro, o ser humano pensa em lucro quando a gente fala em alimentação. Então, tudo que sobreviver mais, render mais, crescer mais, durar mais e lucrar mais, vai ser mais interessante para o homem. Então, a gente teve muita mudança no código genético da planta. A planta mudou bastante e o trigo ele tem uma característica, né, que eles chamam de poliploidia. O que é isso? Quanto mais você cruza esses genes, os genes se somam, diferente do ser humano, que pega 23 do pai, 23 da mãe e mantém 46 genes para toda a espécie. Não, o trigo, às vezes, ele vai juntando e pode somar os genes, mesmo mantendo esse cruzamento. Então, quanto mais você cruza, mais a genética desse trigo vai ser diferente e mais o seu corpo ele não vai entender. Quando a gente fala de genética, a gente fala, por exemplo, do leite de vaca, que a gente comenta muito, né? E o leite de vaca é um leite hoje que é muito inflamatório, é diferente do leite antigo. Eu fiz questão de perguntar para esse paciente meu aí de 78 anos, eu conversei com ele, ele também gostava muito de leite, e eu falei com ele, mas você percebe que o leite hoje é diferente? Ele toma muito leite. E ele falou, não, eu entendo muito de leite, inclusive as pessoas aqui do lado produzem, e eu expliquei a questão da vaca, né? Antigamente, né, a vaca que não tinha essa modificação genética, ela produzia 7 litros de leite, né, mais ou menos, por dia, quando ela estava aí no período de amamentando. Hoje as vacas chegam a produzir 20, 30 litros de leite. Ele falou, isso é verdade, eu vejo aqui que a vaca produz hoje muito mais leite do que no passado. Então, o trigo é a mesma coisa, gente. O trigo ele foi modificado para que ele durasse mais. E olha que coisa interessante, como você tem modificação nas proteínas. Quando você cruza duas espécies de trigo, 95% dessas proteínas elas serão iguais, igual ao pai, igual à mãe, né? Igual às linhagens de origem. Mas a cada cruzamento, 5% das proteínas, mais ou menos, né, gente? Isso aqui é relato de estudo.
eles são exclusivamente híbrida. O que isso quer dizer? É proteína que não tem nem no pai nem na mãe, né? Não tem nas linhagens de origem. Então começa a entender, olha como é meio maluco. Você vai cruzar duas espécies de trigo e vai sair espécie nova, espécie que não existe, proteína nova. Então como que seu corpo vai entender, como que o seu corpo vai conhecer essa proteína, sendo que no passado não existia? Isso que é muito importante você começar a compreender. Por quê? Porque quando a gente fala em proteína, gente, o glúten, né, ela é a grande proteína do trigo. A proteína, ela tem uma característica inflamatória muito grande. Por isso que do leite a gente fala muito da caseína, por isso que a gente fala das proteínas animais. A proteína, ela tem uma capacidade inflamatória, alergênica, porque o seu corpo ele vai reconhecer essa proteína. Diferente do carboidrato, né? A gente vai falar agora do carboidrato do leite, mas o carboidrato ele tem um efeito muito local. Então o carboidrato vai dar problema no intestino. Então a gente sabe que o trigo tem carboidrato e o trigo tem proteína. Igual o leite tem a lactose, que é o carboidrato, o leite também tem a proteína, que é a caseína. Quando você toma um leite, ficou muito clássico aí a questão da lactose, quando você toma um leite sem lactose, eu tomo leite, eu passo mal, eu tenho intolerância à lactose. Aí você compra um leite sem lactose. O que é esse leite sem lactose? É um leite acrescido de lactase, da enzima que faz a digestão. E aí você toma esse leite sem lactose e ele não estufa muito, ele não dá muito gás. Porque ele tem uma digestão já realizada, já foi realizada a digestão dessa lactose. Agora, esse mesmo leite sem lactose, ele tem capacidade de causar alergia. Então, ele pode dar alergia de pele, dar muita alergia respiratória. E a mesma coisa a gente fala do trigo. Quando a gente fala do trigo, o trigo tem um carboidrato que a gente chama de amilopectina. O trigo tem dois tipos de carboidrato. 75% dos carboidratos do trigo são as amilopectinas, que são carboidratos de cadeia longa, cadeia ramificada, e 25% são amilose. E aí começa a entender uma coisa. Por quê? Porque tanto a amilopectina quanto a amilose, elas são digeridas pela amilase. A amilase a gente produz na saliva e a gente produz no pâncreas. Então, por exemplo, quando você come um pão, o pão já começa a ser digerido na boca. A grande diferença é que a amilopectina ela tem uma digestão muito boa, ela é muito bem digerida pela amilase, boa até demais, e isso é ruim. Porque todo mundo sabe que quando a gente fala de diabetes, essas coisas, a gente fala muito numa questão chamada índice glicêmico. Então, todo tipo de carboidrato, todo tipo de glicose que você faz uma digestão rápida, isso é ruim para o seu corpo. Por quê? Porque você entrega muito rápido para o seu sangue. Se entra muita glicose, tem que ser secretado muita insulina. Isso é ruim. Todo diabético, pré-diabético, quase todo mundo hoje sabe essa questão. Ah, mas dá muito açúcar, tem um pico glicêmico muito alto, né? A gente sabe aí da questão do pão, da tapioca, todas essas coisas. Por quê? Porque isso mostra a velocidade. Mas, por exemplo, o trigo tem uma amilopectina A, que a gente chama, e ela tem uma boa digestão e uma rápida digestão pela amilase. Ou seja, quando você come o pãozinho, você tem aquele pico de energia, aquele pico de glicose. Existem outros tipos de amilopectina, que é interessante vocês conhecerem, que é a amilopectina C, que tem uma digestão ruim, e ela vem lá das leguminosas, lá do feijão. Elas são menos digeríveis, né? Por isso que você percebe que quando você come feijão, a tendência é ter um pouquinho mais de gás. Por quê? Porque essa digestão, o carboidrato não é bem digerido, acaba indo mais para o colo. Então, é um bom prebiótico, né? Porque pode ajudar nas bactérias que estão lá no colo. A questão do amido resistido, né? Daquele famoso arroz dormido, da batata dormida. Isso aí pode ter uma digestão melhor um pouco, né? E aí, quer dizer, menos digestão e acaba indo para o cólon, fermentando e sendo bom para algumas bactérias. E a gente tem a amilopectina B, que tem uma digestão já um pouquinho melhor que a C, que vem geralmente das bananas e das batatas, que também acaba resistindo um pouquinho a essa digestão e vai. Então, por isso que a gente fala, né, que a batata doce é bom para o cólon, é bom para as bactérias, é um bom prebiótico. Por quê? Porque ela não tem uma digestão tão completa e acaba indo lá. Só que o trigo, ele tem essa amilopectina A. E a amilopectina A, ela tem um pico glicêmico. O pão causa pico glicêmico. E isso aí vocês precisam entender. Se você pega aí o clássico cafezinho do brasileiro, que é um café com leite ainda, né, para piorar, e um pão na chapa. Quando você toma isso de manhã, você dá um tiro de glicose no seu corpo, você dá um pico de glicose completamente alto, desproporcional.
Por isso que quando a gente orienta, todo mundo que vai passar numa orientação nutricional, a primeira coisa que a gente fala é o quê? Coloca folha, coloca fibra. Por quê? Para diminuir o índice glicêmico, né? Coloca mais proteína para evitar esse pico glicêmico, comer só, não come fruta no meio do dia, não come pão sozinho, não come essas coisas. Por quê? Porque você vai estar dando muita glicose. Toda vez que o seu corpo recebe muita glicose de forma rápida, ele tem uma secreção de insulina, ele faz um pico de insulina. Toda vez que essa insulina sobe, a gente tem uma hipoglicemia reativa, tá? O que é isso? A glicose subiu, a insulina subiu, mas a glicose desce rápido, porque é um açúcar rápido, um açúcar simples. E aí você faz uma hipoglicemia no sangue. A gente já teve um episódiozinho falando sobre diabetes, sobre a resistência à insulina, né? A gente explica muito isso sempre, né? Inclusive lá no Renova, para quem não conhece, tem todos os detalhes disso aí, porque as pessoas precisam entender muito. E todo mundo que vive de farinha, né? Vive de pão, essa pessoa ela oscila em euforia e energia, em depressão e baixa energia. Por quê? Porque você tem um pico de glicose, você fica estimulado, a hipoglicemia, a sua energia baixa. Então, é a típica pessoa que come de 3 em 3 horas. É aquela formiguinha que acorda às 7 horas da manhã, nossa, eu tenho muita fome, doutor, não consigo ficar sem comer de manhã. Aí ela come um pãozinho na chapa. Na hora que dá 10 horas, ela está desesperada, ela precisa comer alguma coisa. E aí ela vai por quê? Comer uma bananinha, né? Passa ali na cozinha, come uma banana, ou belisca uma torrada, ou come uma bolacha no trabalho. E aí, novamente, daqui 2, 3 horas, ela tem outro episódio de hipoglicemia e ela precisa desesperadamente almoçar. Na hora que dá meio-dia, 1 hora, ela começa a tremer, ela começa a suar, ela tem literalmente hipoglicemia. Então, tem gente que fala, eu não consigo ficar sem comer. Realmente, porque a base é que a sua alimentação é ruim. Então, você vive disso, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Quando você tira o trigo da sua dieta, você tira a amilopectina A. Então, o que você faz com a sua dieta? Você deixa uma dieta com menos pico glicêmico. Gente, isso é muito clássico. Por quê? Porque se você começa a tirar farinha da sua dieta, você começa a ter mais saciedade. Eu falo muito isso com os pacientes. Se você, ao invés de comer o pãozinho na chapa de 7 horas da manhã, se você comer 2, 3 ovos, comer um ovo com bacon, uma gordura, dá 10 horas você não tem fome. Essa fome não aparece. 9, 9 e meia, 10 horas você não tem fome. Agora, o pãozinho dá fome. O ovo não. O ovo você consegue ir até o almoço. Às vezes você chega no almoço e você ainda está sem fome. Por quê? Porque você não tem esse pico de glicemia e você não tem essa hipoglicemia posterior, tá? Quando a gente fala do glúten também, do trigo, a gente vai falar do glúten. O glúten, que é o grande vilão aí que a gente fala muito, o glúten é a proteína. E o glúten, nesse capítulo, ele traz um nome muito engraçado, que ele coloca glúten, quase não te conheço mais, né? Então, o glúten de antes não é o glúten de hoje. Isso eu preciso que vocês compreendam. Por quê? Porque às vezes vocês acham, mas todo mundo comeu pão, o pão existe há muito tempo. Não, existe outro tipo de farinha. Hoje o glúten é muito modificado e a gente sabe que também tem diferentes tipos de farinha, né? Tem farinha boa e tem farinha que é horrível. E você percebe isso. Às vezes você vai num lugar e come um salgado, te dá um refluxo imediato. Às vezes você vai em outro lugar e você come e fala, até que eu não tive. Por quê? Entra também a qualidade dessa farinha. Como a gente sabe, tudo que é mais barato, classicamente tem uma qualidade inferior. E aí você começa a perceber que certas coisas não são tão boas. Mas é o glúten que faz o trigo ser o trigo. O amor dos padeiros, dos pizzaiolos. Por quê? Porque o glúten é quem dá a liga à massa, é quem deixa a massa elástica, é quem deixa a massa plástica, esticável, torcível, aquela característica de massa mesmo. Vamos falar do pão integral já já. É a mesma coisa. Então, a liga da massa, a força da massa, ela vem do glúten, tá? E o glúten tem 2 tipos de proteína. A gente sabe que o trigo tem 10 a 15% do trigo é proteína, dessas proteínas 80% são glúten. E aí você tem outras também que não são glúten. Dentro do glúten a gente tem a gliadina e a glutenina. A gliadina é clássico, porque todo mundo que já procurou aquele marcador de doença celíaca, né? Que é os anticorpos antigliadina, né? Todo mundo já deve ter conhecido isso aí, alguém já deve ter pedido. Por quê? Porque é o anticorpo que a gente desenvolve contra essa proteína específica, que é a gliadina.
A gliadina, ela tem muita relação com respostas alérgicas e imunológicas, tá, gente? Então, já começa a abrir aqui o aspas aí para você. Se você tem doença autoimune, se você tem qualquer doença imunológica, o glúten começa aqui o seu problema, aqui na gliadina. Só que a gente também tem as outras 20%, são outros tipos de proteína. E aí você tem albumina, prolamina, globulina, existem diversos nomes aí diferentes que talvez não façam tão mal, mas como a maior parte é o glúten, a gente acaba tendo aí efeito do glúten. As proteínas, gente, elas têm uma função muito importante, tanto no nosso corpo, a gente sabe, né? Vocês sabem o quanto eu falo de proteína, o quanto eu falo de aminoácido, a proteína ela faz parte da porção estrutural, da porção imunológica, da porção reprodutiva na nossa vida, e no trigo não é diferente. As proteínas também têm essa função. Então, elas têm muita relação, por exemplo, quanto à proteção. As sementes são muito ricas em proteínas, então elas têm que ser protegidas contra o ataque de patógeno, têm que ser protegidas com a resistência à água, à reprodução, né, à sobrevivência. A semente é uma coisa muito interessante, né? Quando você consome uma semente, essa semente ela precisa sobreviver para ela germinar. Então a gente sabe, todos os leguminosas, o feijão, por exemplo, por que o feijão é tão indigesto na nossa vida? Por quê? Porque a gente tem que pôr na pressão para cozinhar e tudo. Por quê? Porque se você pegar uma sementinha, um grãozinho de feijão e colocar na areia, né? Todo mundo já fez a experiência do feijãozinho na escola, né? Do algodão. Ele cresce. E exatamente isso. Aquilo é revestido para proteger e para sobreviver. Então, quando você começa a ingerir as proteínas do trigo, o glúten, você começa a ter diversas reações dentro do seu corpo. Algumas, gente, são clássicas. Por exemplo, erupções cutâneas. Você que tem alergia de pele, seja dermatite, seja urticária, seja psoríase, seja qualquer doença de pele, ela tem muita relação com glúten, muita. Doenças respiratórias, asmas, né? Doenças autoimunes, tipo Hashimoto, tipo artrite reumatoide, a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre elas, tem muita relação com o trigo, com o glúten. E, gente, a mudança do glúten é tão fantástica que qualquer pessoa que retire o glúten da sua vida, ela vai sentir um benefício rápido, em torno de uma semana. Tira uma semana o glúten da sua vida e me fala se nada mudou, se o seu intestino não está melhor, se você não está tendo menos gases, se você não tem menos alergia respiratória, menos doença de pele, até a pele melhora. É muito comum as pessoas falar, a mulher nota mais isso que o homem, né? Você tira açúcar, você tira glúten, a pessoa fala assim, nossa, como a minha pele melhorou. Isso é muito relação. As mulheres notam mais, tá? E agora, quando a gente fala em retirar o glúten, é a questão mais difícil, é onde todo mundo sofre. Doutor, mas é muito difícil ficar sem glúten. E realmente, aqui a gente vai fazer um parênteses para uma alteração, para uma queixa, para uma característica que é muito interessante, você precisa olhar isso com muito carinho. Todo mundo que já tentou tirar o glúten um pouco da dieta, todas essas pessoas tiveram um pouco de abstinência. Literalmente, abstinência. Você começa a ter fissura, você tem vontade, você tem delírio. Muitas pessoas que relatam estar sonhando com pão. Eu tirei o pão, eu tive sonho, doutor. Sonhei que eu estava comendo pão, comendo bolo, comendo broa. Exatamente, gente. E tem isso mesmo. As pessoas ficam obcecadas quando a gente tira o glúten da dieta. Então, é muito característico, quando a gente tira o glúten, a pessoa ficar sem energia, uma fadiga importante, uma confusão mental, né? Aquele brain fog que a gente chama, a cabeça não funciona, o raciocínio não vem, a pessoa fica muito irritada, é muito clássico. Ela perde a capacidade de trabalhar, ela perde a concentração, ela pode ficar até depressiva quando a gente começa a tirar o glúten. Semelhante a qualquer outro tipo de droga. Isso aí, tem gente mandando aí, eu amo pão e bolo. Gente, todo mundo ama pão e bolo. A questão é o quanto você depende disso. Droga é qualquer coisa que você não tem controle sobre o consumo. Qualquer coisa que você consiga consumir de uma forma tranquila, ok.
Qualquer coisa que você perde o controle no consumo, isso a gente pode considerar como droga. Então esqueça aquilo que droga é só aquilo que você vai comprar lá na Cracolândia, na Boca de Fumo. Não, existem diversas drogas que você consome em qualquer lugar aí. E se você não consegue tirar, aquilo tem um efeito de droga. Eu não vivo sem café. Sim, a cafeína tem um efeito muito de dependência. O glúten tem um efeito muito de dependência e qualquer várias outras coisas aí. Só que aí que eu começo a te explicar de onde vem o vício do glúten. Por quê? Porque quando a gente quebra o glúten, quando o glúten cai no seu estômago, ele tem contato com a pepsina e com o ácido clorídrico, esse glúten ele é quebrado em alguns polipeptídeos, tá? Peptídeos são segmentozinhos de proteína. Só que esses polipeptídeos, eles têm a característica de conseguirem, por serem pequenininhos, atravessar a barreira hematoencefálica. O que é isso? Ele chega no seu cérebro. E aí você tem uma ligação desses polipeptídeos com receptores de morfina, receptores opiáceos. Aqui no Brasil não é muito comum o consumo de opiáceos, mas nos Estados Unidos, quem conhece, né, inclusive assim, sempre não, mas eu já atendi alguns pacientes que relatam muito, né, às vezes alguns conhecidos que acabam tendo vícios em opiáceos. Aqui no Brasil o consumo de opioide é muito baixo, então talvez as pessoas nem conheçam muito, mas nos Estados Unidos, como eles usam muito, né, tanto a morfina, como o fentanil, como a hidroxicodona, né, eles usam muito e isso é muito utilizado para dor. Então você vê um consumo absurdo de opiáceo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não chegou muito isso. Então a gente não sabe muito o que é a dependência, o vício nos opiáceos. Então, um desses polipeptídeos, ele foi denominado de gluteomorfina, tá? Por quê? Porque é um fragmento do glúten que passa a sua barreira hematocefálica e liga nos mesmos receptores aonde a morfina é ligada. Aí você fala assim, mas por que a morfina causa vício, né? Para quem sabe, né, a gente que trabalha em hospital, trabalhou em hospital, você sabe que quando você faz um opioide para uma pessoa com dor, chega uma pessoa com uma amputação traumática, um politraumatizado, quando você faz um opiáceo venoso, essa pessoa, ela tem, junto com a analgesia, ela tem um relaxamento muito grande. Então você chega lá, a pessoa está lá politraumatizada, sem a perna, sem um braço. Quando você faz aí uma morfina, um fentanil, essa pessoa tem um relaxamento. Então parte da analgesia que vem do relaxamento. Então a morfina, ela tem, né, ficou clássico, a morfina foi classicamente utilizada aí no início na Primeira Guerra, né, onde era isso aí, a pessoa estava lá estrupilhada lá e fazia morfina, né? Era clássico, aquelas cenas de filme, né? De fazer a morfina intramuscular para fazer, e ela intramuscular ela não faz tão efeito assim não. Mas antigamente era isso, e hoje a gente tem um opiáceo muito mais poderoso, né? Que é o exemplo do fentanil. Então você relaxa. E aí você começou a perceber que você tinha esse estímulo consumindo glúten. Então a pessoa, quando ela consome glúten, ela tem prazer, ela sente prazer. E você sente prazer quando come um pãozinho. Por isso que você adora comer um pãozinho, comer um bolinho. Agora, o mais interessante é que o efeito do glúten ele foi bloqueado pelo uso da naloxona, que a naloxona é o grande antagonista dos receptores opioides. Ou seja, fizeram estudos onde você deu naloxona ou naltrexona, por isso que a gente usa muito naltrexona para compulsão, para ansiedade. E percebeu que as pessoas que utilizavam naloxona, elas não sentiam prazer consumindo glúten. Olha que coisa interessante. Então, isso te mostra o quanto é real o vício do glúten. É verdade, gente. Então, assim, muita gente fala, né? Estão demonizando o glúten, é um absurdo isso, o glúten é uma coisa normal. O glúten já foi normal na nossa vida. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente reconhece geneticamente não faz mal. Tudo aquilo que o seu corpo não reconhece não te faz bem. Por isso o leite hoje é muito inflamatório, por isso o glúten é muito inflamatório. E foi relacionado a isso. Então, quando você colocava naloxona, essa pessoa não tinha o bem-estar ao consumir o tipo de farinha, tá? E aí sempre vem a questão, né? O pão integral, o pão de fermentação natural. Gente, todo tipo de trigo, independente de ser integral ou não,
possui glúten. Ele possui glúten. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui para falar da naltrexona. A naltrexona ela tem um efeito bem semelhante à naloxona. Por isso, muita gente usa aquela clássica combinação para o emagrecimento de BUP com naltrexona. A bupropiona é um antidepressivo e a naltrexona é um agonista de receptor opioide. O que acontece? Algumas pessoas notam uma melhora grande da compulsão, principalmente pelo trigo, com o uso da naltrexona. Por isso que a gente usa, por exemplo, para parar de beber, ajuda a parar de fumar e ajuda principalmente na compulsão também por trigo. Só que as doses que a gente trabalha são doses baixas quando a gente usa a naltrexona com a BUP. Então, não é o efeito. O efeito da naltrexona, né, que foi inicialmente desenvolvido nos Estados Unidos, foram doses altas, 50, 100, 150 miligramas, para você tratar vício em opiáceo, em morfina, heroína e tudo mais. A gente usa aqui doses baixas, 5, 8, 10 miligramas, então tem um efeito bem discreto. Mas se você se entupir de naltrexona, você não vai conseguir comer mesmo, só que dá muito mal-estar, por isso que a gente acaba não trabalhando. Sobre o pão integral, sobre os integrais da vida, né, que muita gente acha, mas é integral, doutor, é saudável. O integral, ele também tem glúten, o glúten faz parte normal. E o livro traz eu fiz questão também de escrever aqui, né, da forma que está escrito, exatamente, ele traz uma comparação muito interessante. Então, se cigarros com alto teor de alcatrão são nocivos, cigarros com baixo teor de alcatrão são menos nocivos. Então, deve ser ótimo para fumante. É a mesma coisa, gente, é a mesma comparação. Se tem menos trigo, não quer dizer que vai fazer mal, né? Não quer dizer que vai fazer bem. Então, muito cuidado em colocar qualquer coisa integral na sua vida. Integral tem glúten e faz mal do mesmo jeito. Ah, mas e o de fermentação natural? Fermentação natural tem uma melhor digestibilidade. O que é a fermentação? Então, quando você pega uma massa e põe a massa para descansar durante 12, 24, 36, 48 horas, ela fermenta. Quando ela fermenta, aquele gás ele não vai para sua barriga. Então, quando você come uma pizza de fermentação natural, essa pizza você percebe que ela não pesa tanto. É uma pizza que você, nossa, tive uma digestão melhor. Mas tem glúten do mesmo jeito. Então, quando a gente fala do glúten e das suas propriedades, que daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhado cada uma, sinto lhe informar, mas qualquer tipo de farinha de trigo, independente da forma que você oferta ao seu corpo, se fermentou, se ficou um ano descansando, ela tem glúten e ela vai ser lesiva ao seu organismo. E uma parte muito interessante sobre o glúten e também sobre a insulina, que eu queria trazer lá, coloca muito dos homens, né, deixa eu achar a parte aqui dos homens que é muito boa. Daqui a pouco eu chego nela lá, que é engraçada. Então, hoje, a gente tem alguns venenos, né? Ele traz, e eu concordo muito com isso, que ele coloca os principais venenos do mundo atual, é a farinha de trigo, pelo glúten, o amido de milho, né? Pela capacidade de glicemia que ele tem, o xarope de milho rico em frutose, que é o clássico aí, que a gente vê em tudo, praticamente todo produto industrializado vai ter, a sacarose e os corantes. Isso, gente, quando você chega no mercado, se você perceber, é muito legal você perceber no mercado que quando você olha para o meio do mercado, você vê as principais gôndolas que contém isso aqui. Então, você vai perceber que tem uns 2, 3 corredores que só tem isso. Então, é um corredor de bolacha das crianças, bolacha recheada, bolacha não sei o quê. É um corredor de macarrão para todo lado, todas as formas, todos os formatos, todos os tipos. E se você perceber, está no meio do mercado, que é o lugar que naturalmente a gente entra e tende a ir. Quando você olha para as comidas naturais, elas estão sempre no canto ou lá no final. Então, perceba que o hortifruti no mercado, ele está sempre no cantinho, do lado, assim, um lugar que é mais distante para você ir. O açougue está sempre também lá no finalzinho, na lateral, nunca está no meio. No meio está apenas aquilo que vicia, aquilo que você chega com maior facilidade. E hoje, quando você vai no mercado, se você, depois desse episódio, começar a se atentar ao glúten, você começa a olhar para o carrinho das pessoas e você fica horrorizado, porque só tem produto industrializado. Só
tem produto industrializado. Então, quando a gente volta lá no início do nosso episódio e fala que antigamente as fotos da praia só tinha gente magra, é porque não tinha isso no mercado. As pessoas iam no hortifruti, as pessoas iam no açougue. Era a famosa e clássica dieta que eu amo falar, que é a dieta da feira e do açougue. Então, quando você resolve tirar o glúten, isso é uma opinião minha, gente. Quando você tira o glúten da sua vida, você automaticamente tira 3 gôndolas de mercado, 3 corredores de mercado da sua vida. Então, por exemplo, o corredor do chocolate, o corredor das bolachas e o corredor do macarrão. Eles saem da sua vida, porque você não consome. E eu tenho isso, na minha relação com o glúten é essa. Eu não compro glúten em casa, de forma alguma. Meus filhos não consomem glúten, eu não consumo glúten, a minha esposa não consome glúten, a gente não compra glúten e põe dentro de casa. Mas, se a gente tiver em algum lugar e tiver glúten, ok, você consome. Só que quando você permite que o glúten entre na sua casa de uma forma natural, de uma forma celebrada, festejada, com boas-vindas e tudo mais, você abre as portas para ser refém desse tipo de alimentação. Por isso que as pessoas não conseguem parar. Por isso que quando você chega no mercado, metade do seu carrinho é de farinha. Metade do seu carrinho é de produtos com embalagens coloridas, com produtos congelados, né? Produtos industrializados, e é assim que a gente está indo. Junto com isso, a nossa saúde está indo embora também. Então, essa é a grande relação que eu quero trazer para vocês. Eu queria trazer isso aí no finalzinho do episódio, mas eu já vou trazer isso nesse momento. Cuidado com o quanto você permite o glúten na sua vida. Essa é a melhor recomendação que eu posso falar. Então, assim, eu falo para todos os meus pacientes, ninguém vive sem glúten. Hoje a gente tem glúten até no ar que a gente respira. Se você passar perto da padaria, só de sentir o cheiro, já entra glúten no seu corpo. Se você entrar no restaurante, a maior parte dos produtos vão vir glúten. Até mesmo os glúten escondidos, que você não dá conta. Eu vou comer um bife parmegiano aqui. Sim, ele foi empanado, ele está cheio de glúten. A maioria das coisas, né? A maioria das coisas que é frita, que você pede no delivery, que você vai em algum lugar, tudo tem glúten. Só que se você colocar na sua rotina e fizer um compromisso com você que 80% a 90% da sua dieta não tem glúten, eu te garanto que você vai se aproximar muito da saúde e vai se distanciar muito da doença. Então, não tem como você viver sem glúten. As únicas pessoas que vivem sem glúten são os celíacos. Por quê? Porque se eles tiverem contato com o glúten, se passar glúten na pele, eles têm um péssimo quadro. Eles vão ter diarreia, eles vão ficar muito mal. Já você não. Aquela pessoa que tira o glúten a maior parte do tempo e depois consome, ela tem uma surpresinha que eu não conto para os pacientes, eu deixo só para eles sentirem. Porque todo mundo que eu falo, o que acontece? Eles tiram o glúten e aí fala, doutor, eu estou ótimo, eu estou bem, mudou minha vida, eu estou muito feliz, meu intestino está ótimo, minha pele está melhor, eu estou muito bom. Só que eu fui numa festinha no sábado e acabei comendo glúten, mas eu fiquei mal, doutor, eu fiquei mal, eu tive diarreia, eu tive cólica, eu tive distensão. Exatamente, isso é o que o glúten faz com o seu corpo. Só que a gente está tão doente de uma forma tão frequente que a gente não percebe mais os sinais de doença do corpo. Então você está péssimo, a sua saúde está péssima, mas na sua cabeça está tudo bem. Eu sempre fui assim, meu intestino sempre foi solto. Eu atendo os pacientes, eles falam que vão 3 vezes no banheiro no dia, mas eu sempre fui assim, doutor. Mas aí você tira, ele melhora. Eu nunca tive fezes consistente, mas é normal, não é normal. Não é normal ter gás, não é normal ter refluxo, não é normal ter digestão, não é normal. Normal é se sentir bem. Normal é você se sentir satisfeito. Tirar o glúten de uma vez ou aos poucos. Gente, não tem droga que faça aos poucos. Glúten a gente tira. E aí, nos intervalos da vida, você consome. Agora, se você vai no restaurante, evite pedir uma massa, né? Tem tanta opção boa para você comer. Evite fazer um macarrão em casa. Hoje tem muito macarrão de arroz, que é uma excelente opção, tá, gente? Para você não sofrer. A tapioca. Troca o pão pela tapioca, você já vai tirar um pouquinho do glúten, tá? Tem um índice glicêmico alto, sim, mas você já evita o glúten um pouquinho, tá? Então, questão do mercado, viver sem glúten tem muito essa questão. Cuidado, porque é impossível viver 100% sem glúten, é impossível, a não ser que você seja celíaco. Mas dá para você conviver de uma forma respeitosa com o glúten. O glúten a gente precisa ter um certo respeito
pelo glúten. Não dá para você tratar o glúten como um amigo. Se você tratar o glúten como um amigo, você vai se arrepender, vai lembrar de mim e vai perceber que eu não era o vilão na sua vida. Eu era o amigo e o glúten era o vilão. Então vamos falar de queixas de alterações específicas do glúten. O glúten, classicamente, gente, intestino. Glúten tem uma relação com as proteínas chamadas zonulinas. Quem são as zonulinas? Zonulinas são pontes que conectam célula por célula. O seu intestino, ele tem uma função muito importante no seu corpo. Tudo que você come passa pelo seu intestino e é absorvido pela corrente sanguínea. Só que você precisa ter um filtro dessa corrente sanguínea, porque imagina tudo que você come e entra no seu sangue. Se você não tiver um filtro, você vai ficar doente. Quem que é esse filtro? Esse filtro são os enterócitos, que são as células do intestino, e elas ficam grudadinhas, como se fosse uma casa com um monte de tijolo. Você não coloca um tijolo, passa cimento, coloca outro tijolo, passa cimento, coloca outro tijolo, passa cimento, coloca outro tijolo. Se você só empilhar os tijolos e não preencher de cimento, vai ter um espaço ali. E ali vai entrar bicho, né? Vai entrar bicho, vai entrar aranha, vai entrar escorpião, vai entrar um monte de coisa na sua casa. As zonulinas, elas são exatamente o cimento. Elas fazem essas pontes, essas conexões. Só que o glúten age ali. Ele destrói muito essas conexões, fazendo que você passe a ter um intestino permeável, um intestino que entra resto de comida, entra bactéria, entra coisas mal digeridas, entram coisas que não deveriam entrar. Quando aquilo entra e vai para a corrente sanguínea, o seu corpo começa um modo de alerta. Peraí, tem coisa estranha aqui. Tem coisa circulando nesse sangue que eu não reconheço. E o nosso corpo, para quem conhece, ele tem um sistema imunológico muito complexo. E tudo que ele liga e não reconhece, ele dispara uma resposta imunológica. E aí, gente, aquilo que está protegendo o seu corpo, ele acaba atacando a sua tireoide também. Por quê? Porque é uma doença autoimune. Aí você fala assim, você que tem Hashimoto, que eu atendo mulheres com Hashimoto todos os dias, eu vou falar do glúten. Ah, mas eu não consigo tirar o glúten. Tudo bem, você pode continuar com a sua doença. Todo mundo adora perguntar, Hashimoto tem cura? Tem, mas tem muito trabalho para você se curar. Tem muito esforço, tem muita disciplina e tem que abrir mão de muita coisa. E as pessoas não estão dispostas a isso. Então, por isso que 99% das pessoas hoje convivem com o Hashimoto, porque na hora de tirar não vai. Por isso que as pessoas que têm artrite reumatoide, 99% vivem com artrite reumatoide, porque mesmo tirando o glúten, se sentindo bem, ela não consegue ficar sem o glúten. Uma vez eu atendi uma paciente que me marcou muito, uma paciente jovem, bonita, com uma doença autoimune. E eu falei alguma coisa com ela, um lúpus grave, um lúpus sintomático, uma pessoa jovem, bem de vida, bonita. E eu falei, o que você está fazendo com a sua vida? Por causa de pão? Por causa de pão? Nunca mais voltou no consultório. Eu tenho certeza que ela continua comendo pão, tenho certeza que ela continua doente. E um dia, quem sabe, ela lembre de mim. Porque não tem coisa, gente, não tem nada na vida que justifique o mínimo prazer que você vai ter de comer um pão. Dá para ter prazer comendo qualquer outra coisa. Tudo. Isso, tinha psoríase e artrite psoriática e quando tirei o glúten melhorei. Gente, os relatos, né? Só a gente abrir aqui, que a gente acompanha sempre numa live aqui junto. São inúmeros relatos. Qualquer pessoa que tira o glúten, ela vai se sentir bem. Intestino melhora, doença autoimune melhora, marcador de tireoide melhora. Refluxo esofágico. Gente, eu vivia com refluxo. Refluxo sempre fez parte da minha vida. Sempre andei com prazol, sempre gostei de tomar prazol. Sempre andei com uma caixinha lá do lado, sempre usei, sempre achei normal. Mas por quê? Fazia parte, o pãozinho, o mistinho, adorava o misto, né? Adorava pedir um misto onde eu ia. E exatamente isso. Melhorou muito. Meu refluxo desapareceu quando eu tirei o glúten da minha vida. Então, o glúten ele tem muita relação com diabetes, gente. Quantas pessoas hoje com diagnóstico de diabetes? Olha que interessante. Ele traz uma parte no livro que ele fala, as pessoas, né, uma pessoa com diabetes aos 50 anos, ela chega a ter uma despesa de forma direta e indireta com a sua saúde em torno de 180 a 250 mil dólares com remédio, com médico, com hospital, com tratamento e morre 8 anos mais cedo do que uma pessoa normal.
Então, se você botar na balança, de verdade, vale a pena? Vale a pena só mesmo para comer uma lasanha, para comer um macarrão, para comer um pão? Você sacrificar tanto a sua vida, seu tempo de vida, seu dinheiro, o tempo que você trabalhou, o dinheiro que você guardou, vale a pena de verdade você viver tão doente pelo simples vício de se entupir de farinha? Na minha opinião, não. E é exatamente por isso que eu não consumo glúten de forma regular. Doutor, você não consome glúten nunca? De jeito nenhum. Hoje mesmo foi engraçado, quer dizer, de forma alguma. Hoje mesmo foi engraçado que antes de vir para cá, eu tô aqui preparando, parei na padaria, porque eu fui na academia e aí eu saí da minha rotina de casa. Casa não tem glúten, mas padaria, né, tem glúten até na maçaneta. Na hora que você entra, já encosta no glúten. E aí eu falei, cheguei lá na padaria, falei assim, você tem tapioca? Não, não tem tapioca. Eu falei, tá bom. Tem ovo e bacon? E eu pensando assim, né? Poxa, eu vou gravar um episódio aqui de glúten, falar mal do trigo, eu vou comer glúten hoje. Imagina que hipocrisia da minha parte. Tem ovo e bacon? Tem ovo e bacon. Ótimo. Então vamos pedir traz um ovo com bacon, traz uma salada de fruta e traz um pão de queijo, né? Vai um carboidratozinho aí pelo treino. Passou 5 minutos, chegou o meu café, chegou a salada de fruta, chegou o pão de queijo e chegou o ovo com bacon dentro de um pão. Aí eu olhei e falei assim, não, meus amigos, era só ovo e bacon. E ele falou, nossa, eu achei que fosse com pão. Eu falei, não, tá tudo certo. E falei, vamos ser honestos com a vida. Eu falei, é um sinal da vida, deixa eu comer o pão que tá tudo certo. Comi o pão de queijo, lindo. Cheguei na clínica, banheiro direto, né? Vamos pro banheiro, porque realmente acaba soltando um pouquinho. Não chega a ter diarreia, nada, mas você vê que o funcionamento intestinal acaba ficando, principalmente para quem não tem o hábito de consumir, acaba ficando um pouquinho mais solto quando a gente pode. Gente, pão de queijo pode, tá? Tapioca pode. Tudo isso, na verdade, não tem glúten. Não é que não pode. O pão de queijo também, quando você compra pão de queijo congeladinho de mercado, é horrível. É um péssimo pão de queijo. Você começa a ler o tanto de coisa que ele tem, é leite, é conservante, é ruim. Só que ele não tem glúten. Então, são opções. A melhor comida mesmo é comida de verdade, né? Eu falo muito para meus pacientes, vai comer batata doce de manhã, vai comer pedaço de mandioca. Os antigos viviam disso. Todo paciente mais velho que eu atendo, eu falo assim, você já comeu batata doce de manhã? Nossa, doutor, cresci comendo isso. Inclusive, esse senhor, ele cresceu e a filha estava na consulta, ela falou, Bruno, eu lembro do meu pai comendo comida de manhã. Ele ia trabalhar e comia arroz, feijão de café da manhã. Então, gente, infelizmente hoje virou muito mimimi, virou muito pãozinho na chapa, né? Então a gente virou a geração do pãozinho na chapa, aquele café xoxo, né? Tem até um vídeo muito bom dos homens, né? Eu tenho pavor de um homem entrando na padaria e voltando com um saco de pão, não tem coisa pior do que aquilo. Por quê? Porque a gente ficou assim, né? Os homens consumidores de farinha, a gente tem uma frase que eu preciso até voltar lá, que eu anotei, que ó, os homens, né, gente? Por quê? Porque quando você consome muita farinha na sua vida, além daquela barriga linda que você vai ficar, que brilha, parece uma maçã estufada, brilhando, você também vai aumentar a sua produção de estrogênio, gente. Então, olhe para os homens da nossa geração, eles estão bonitos demais, gente. Por quê? Porque além de barrigudo, eles também têm peitinho agora. Por quê? Porque o excesso de estrogênio traz. Então, são homens com barriga de trigo, pneuzinhos, mamas masculinas e barriga de grávida. Então, é só isso. É assim que ele começa o capítulo. Barriga de trigo, pneuzinhos, mamas masculinas e barriga de grávida. Então, gente, a geração nossa do homem que vai lá na padaria todo dia, acorda, não vai para academia, mas ele não consegue ir para academia, mas ele consegue acordar, colocar a pantufinha dele e ir na padaria comprar o saquinho de pão. Esse homem ele está cheio de estrogênio, ele está sensibilizado, ele está assistindo novela, ele está chorando nos filmes, gente. Está linda a geração dos homens e as mulheres estão na academia pegando peso de uma forma assustadora. Então, é inversão, né, gente? Estamos invertendo. Hoje você vai para a academia, se você não estiver preparado, você vai passar vergonha, porque as mulheres estão pegando mais peso que a gente. Então, você pega o aparelho, você vai trocar com a mulher, quer dizer, ela vai trocar com você, você fala, posso tirar o peso? Ela, não, espera que eu vou pôr mais. Então, tá assim, gente. Os homens com as canelinhas fininhas, coxinha fininha, os bracinhos atrofiados e a mulherada tá dando um show na gente. Mas é porque o homem tá comendo farinha demais, tá, gente? Pão sem glúten, tá, gente? Por favor, não coloque isso na sua vida, por favor. Não coloque nada sem glúten na sua vida. Isso é a
pura enganação da indústria alimentícia. O que se percebeu? Quando começou a demonizar muito o glúten, se abriu um espaço enorme para um mercado desesperado. Então, quando a gente começou a falar mal do glúten e falar principalmente que o glúten engordava, muita gente falou, se eu tirar o glúten eu vou emagrecer? Vai. E aí começou uma busca desenfreada pelos alimentos sem glúten. Pura ignorância, pura ilusão. Por quê? Porque os alimentos sem glúten, na maioria das vezes, eles são mais calóricos do que os alimentos com glúten. Eles têm mais química, eles têm mais conservante, eles têm tudo pior do que o alimento com glúten. Então, eu falo muito isso com o paciente. Entre comer um pão sem glúten de vez em quando e comer um pão, como um pão. Entre comer um pão do mercado, daquele saquinho, aquele pão integral que fica um mês na embalagem com um aramezinho enrolado só, vai na padaria, pega um pão francês, é menos pior. Porque o pão francês, em 12 horas, ele tá duro. O pão do saquinho, ele fica um mês lá e ele não estraga, ele não mofa, ele não faz nada. Depois de um mês, ele mofa, né? Então, cuidado com essas coisas. Isso é ilusão, tá? Nada de inventar que eu tirei o glúten e começo a comer coisas sem glúten. Pior ainda, não adianta nada, tá? Quando eu falo com as pessoas, isso é uma frustração muito comum. Que a pessoa fala assim, eu vou tirar o glúten da minha vida. Aí ela começa a comprar tudo sem glúten que ela vê na frente. Gasta um dinheirão, né, porque é tudo mais caro. E ela começa a se entupir de coisas sem glúten. E ela começa a ficar mais gorda, ela ganha mais peso. Por quê? Porque são péssimos alimentos, tá? Então, por mais que você tire o glúten, essa pessoa, ela gasta dinheiro, ela se frustra, porque não adianta comprar uma pizza sem glúten, que ela não tem gosto de nada. E daqui a pouquinho ela cansa e volta a consumir o glúten. Então, não se iluda com alimentos sem glúten. Você pode consumir, mas benefício não tem nenhum. Comida de verdade, gente. Eu sempre falo isso. Se quer tirar o glúten da sua vida, vá para a feira, vá para açougue. Você não vai se frustrar nunca por isso. O glúten tem relação com osteoporose, glúten tem muita relação com artrite, glúten tem muita relação com envelhecimento. Para mulherada aí, tá, gente? Vocês, mulheres que adoram cuidar da pele, da pele brilhando daquela cara. Gente, é muito engraçado. Eu lido muito com mulher, e mulher, ela entra na sala e ela tem um rosto lindo, 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 lindo. Por quê? Tá botocada até não poder mais, tá maquiada com tudo que você imagina, com plástico esticado e tudo. Só que você quer conhecer uma mulher, olhe para o pescoço e para o braço dela. Se você olhar para o pescoço e para o braço, você vai ver a real idade dessa mulher e a real saúde. O pescoço mostra a saúde, mostra a idade, porque as pessoas não fazem plástico nem botox no pescoço. Então, quando você olha para o pescoço e vê aquele pescoço todo enrugado e a cara lisinha, peraí, tem botox e deve ter plástico aí. Quando você olha para o braço dessa mulher, se for aquele braço de doceira, aquele braço gordinho, saiba que não tem saúde, essa pessoa não tem músculo, né? Se for aquele braço ainda que além de ser gordinho tem celulite, saiba que é uma tragédia, tá? Então olhe para isso. Geralmente as mulheres andam de gola até aqui, né? Gola aqui, principalmente no calor, blusa de frio, gola alta e aquele rosto maravilhoso escondendo a sua falta de saúde. Então, olho nisso aí, gente. Porque o glúten promove envelhecimento, principalmente pelos produtos finais de glicação avançados, os AGEs. É aquilo que a gente procura na hemoglobina glicada, né? Então a gente procura no exame de sangue hemoglobina glicada. A glicose, ela gruda nos órgãos, então ela lesa rim, ela reza olho, ela reza vaso, ela faz aterosclerose, ela faz catarata, ela faz ruga, né? Então as pessoas adoram perguntar, doutor, o que é bom para ruga? Bom para ruga é parar de comer glúten, você vai ajudar muito. Então, o risco cardiovascular, tem gente culpando o colesterol, tem gente tomando estatina porque meu colesterol é alto, mas o excesso de glúten ninguém quer falar. Glúten aumenta triglicéridos, glúten aumenta VLDL, glúten causa enxaqueca, glúten causa demência, glúten causa abstinência, glúten tem estreita relação com fibromialgia, tá? Neuropatia periférica. Glúten te inflama, glúten bagunça seu intestino, glúten faz tudo de errado no seu corpo. Agora você, depois desse tempo todo que a gente conversou, você decide o que você quer colocar na sua vida. Eu escolhi ter uma boa relação com o glúten, gosto muito. É igual aquelas pessoas que não fazem bem para você. Você deixa ela lá, você não precisa tratar mal, mas você deixa ela lá, se você precisar, você conversa. Se você não precisar, deixa ela quietinha na vida dela. E cuide da sua vida, e você cuida. Meu problema é o doce, saiba que o açúcar tem esse mesmo efeito aí do produto final de glicação avançado, e o açúcar vai te envelhecer do mesmo jeito. Gente, então pensem com carinho, espero que eu tenha
te dado motivos aí para você entender que o glúten de hoje não é igual ao glúten do passado, que a gente tem muita modificação, que a gente tem muita alteração, que a gente tem muita destruição da nossa saúde, do nosso intestino, da nossa longevidade, quando você escolhe um simples pãozinho. Passe a olhar para o pãozinho de forma mais inteligente. Apenas isso. Apenas isso. Pegue todo o conhecimento que você teve aqui e, se faltar um pouquinho, você busque mais conhecimentos, leia mais sobre isso, faça um teste, retire 15 dias o glúten da sua vida, retire 15 dias e depois você fala para mim, né? Então, só para fechar aqui, alguém falou assim, low carb. Low carb, gente, o sucesso da low carb, ela vem exatamente pela falta do glúten, né? Porque low carb não tem glúten. Então, quando você tira o glúten, a low carb por si só já é sucesso exatamente por isso. Gente, lembrando aí que quem está aqui, quem gostou, quem seja ouvindo no Spotify, no YouTube, ou seja aqui pela live, lembre que a gente tem o nosso programa aí para ressignificar a sua vida, que é o nosso programa, o nosso projeto Renova, onde eu vou ensinar a cuidar do seu intestino, cuidar da sua digestão, cuidar da sua saúde mental, cuidar do seu propósito, cuidar do seu futuro, cuidar da sua família, dos seus filhos, fazer você viver bem aí até os 120 anos é o meu compromisso com todos os meus pacientes e com todo mundo aqui do digital. Então, quem não conhece, procure lá no nosso perfil, tem lá o programazinho Renova que está rolando, a gente está indo para a terceira semana para melhorar a ansiedade, depressão, frustração. Lembre-se que você é bem-vindo a qualquer momento, o programa funciona de uma forma contínua, tá? Um acompanhamento aí durante um mês, aonde você vai transformar a sua vida. Eu te ensino, igual eu estou te ensinando aqui, e isso, lá, a Su Gilzo já está aqui falando que o Renova é tudo de bom. Então, qualquer pessoa, gente, que está aqui escutando o podcast ou está aqui na live, gosta da minha forma que eu falo, gosta da informação, que a informação entra na sua cabeça, né? De uma forma bem fácil e didática, conheça o nosso Renova, conheça o nosso programa que está lá para transformar muito. Lembre-se que o nosso próximo programa a ser adicionado no Renova vai ser exatamente sobre resistência à insulina, diabetes, e a gente vai falar muito sobre glúten. Então, se você quer mais conteúdo sobre glúten, participe lá, conheça o nosso programa e dê uma chance para que eu consiga transformar a sua vida e o seu futuro. Vai todo mundo ficar me devendo aí uns 20, 30, 40 anos a mais de vida que vocês vão ganhar. Gente, obrigado pela companhia. Divulguem, curtam, 5 estrelinhas lá no Spotify, likezinho no YouTube e manda essa live aí para quem for, para os viciados, para os farinheiros, para os cracudos aí do glúten. E participem do Renova, vai ser um prazer receber vocês lá. Finalizamos assim mais um Fala Montese.